Por que algumas pessoas adoecem repetidamente, mesmo recebendo tratamento? Por que certos sintomas desaparecem por um tempo e depois retornam? E por que duas pessoas expostas às mesmas circunstâncias podem reagir de forma completamente diferentes? Na aula de hoje, vamos explorar uma das reflexões mais profundas da medicina chinesa, a verdadeira origem das doenças. Você descobrirá que a doença nem sempre começa no corpo. Muitas vezes ela começa na forma como pensamos, sentimos, vivemos e nos relacionamos com nós mesmos. Quando um sintoma aparece, normalmente acreditamos que ele seja o problema. Mas na visão clássica da medicina chinesa, o sintoma é apenas a manifestação visível de um desequilíbrio mais profundo. A dor, a insônia, a ansiedade ou a fadiga são frequentemente apenas a ponta do iceberg. Por trás dela existe uma história, existe um padrão. Existe um processo que vem sendo construído ao longo do tempo. Por isso, compreender a origem da doença é muito mais importante do que simplesmente combater os seus sintomas. Todo ser humano vive constantemente entre duas tendências. Uma delas nos aproxima da cooperação, da compaixão, da criatividade e do crescimento. A outra nos aproxima do medo, da insegurança, do isolamento e dos comportamentos destrutivos. Essa tensão interna influencia diretamente nossa saúde. Quando vivemos desconectados dos nossos valores mais profundos, surge um sentimento de vazio, um sentimento de separação. E é justamente dessa separação que muitos desequilíbrios começam a nascer. Uma das experiências mais marcantes da vida humana é a sensação de desconexão. Desconexão de si mesmo, desconexão dos outros, desconexão da própria vida. Essa dor pode se manifestar como ansiedade, medo, insegurança, sensação de vazio, falta de propósito, tristeza persistente. Muitas vezes, tentamos fugir desse desconforto, mas é justamente essa tentativa de fuga que cria novos problemas. Quando existe uma dor interna, a tendência humana é buscar alguma compensação. Algumas pessoas procuram a compensação através da comida, outras através do trabalho excessivo, outra através do poder, do dinheiro, do conhecimento, dos relacionamentos, ou até comportamentos destrutivos. O problema não está necessariamente nessas atividades. O problema surge quando elas são utilizadas para preencher um vazio interno. Quando a compensação se torna excessiva, ela deixa de ajudar e passa a gerar doença. A medicina chinesa sempre valorizou o estilo de vida como um fator fundamental de saúde. Muitas doenças não surgem apenas por fatores externos, elas são consequência dos hábitos repetidos diariamente. Por exemplo, excesso de trabalho, privação do sono, alimentação inadequada, sedentarismo, excesso de atividade física, estresse constante, relacionamentos tóxicos. Cada uma dessas situações
podem produzir desequilíbrios específicos no organismo. E quanto mais tempo permanecem, maior o impacto sobre a energia vital. A medicina chinesa descreve fatores ambientais capazes de influenciar a saúde, entre eles vento, frio, umidade, calor, secura. Esses fatores não devem ser compreendidos apenas de forma climática. Eles também representam padrões de adoecimento. Por exemplo, o vento está relacionado a sintomas que mudam rapidamente. O frio tende a provocar contração e estagnação. A umidade gera peso e lentidão. O calor produz agitação e inflamação. A secura consome líquidos e enfraquece os tecidos. Os fatores internos estão diretamente ligados às emoções. Na medicina chinesa, emoção e saúde física não podem ser separados. As emoções influenciam a circulação do qi, influenciam os órgãos, influenciam os pensamentos e influenciam o comportamento. Quando a emoção permanece excessivamente ativa durante muito tempo, ela pode se transformar em um fator de adoecimento. Não porque sentir seja errado, mas porque a energia perde a sua capacidade natural de movimento e de adaptação. Uma ideia extremamente interessante é que cada pessoa possui tendências emocionais específicas. Alguns indivíduos são naturalmente mais ansiosos, outros mais impulsivos. Alguns têm tendência à preocupação excessiva, outros à irritabilidade. Essas características não são defeitos, mas podem se transformar em pontos vulneráveis quando não são compreendidos. Por isso, dois indivíduos podem desenvolver doenças diferentes diante da mesma situação. A forma como cada pessoa reage é tão importante quanto o evento em si. Na visão energética, cada grupo emocional tende a influenciar determinados sistemas do organismo. A preocupação excessiva enfraquece a capacidade de transformação e adaptação. O medo prolongado pode consumir a energia profunda. A raiva constante gera tensão e bloqueio. A tristeza excessiva reduz a vitalidade. Isso não significa que a emoção seja a causa única da doença, mas ela certamente participa do processo. Existe uma questão extremamente importante. Nem sempre o tratamento sozinho resolve o problema. A acupuntura pode reorganizar o fluxo energético, pode reduzir os sintomas, pode restaurar funções. Mas se os hábitos que geraram o desequilíbrio continuarem os mesmos, a tendência é que o problema retorne. Por isso, a transformação verdadeira exige participação ativa do paciente. Um dos princípios mais profundos da medicina chinesa é que a cura depende da colaboração entre terapeuta e paciente. O terapeuta, ele pode orientar, pode tratar, pode apoiar. Mas a mudança real acontece quando a pessoa assume responsabilidade pelo próprio processo. 3 elementos tornam-se fundamentais: compreensão, método e a motivação. Primeiro é necessário compreender o problema, depois é preciso seguir um método adequado e, finalmente, manter a motivação para sustentar a mudança ao longo do tempo.
Muitas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer. Sabem que precisa dormir melhor, alimentar-se melhor, reduzir o estresse, praticar exercício, mas continuam repetindo os mesmos padrões. O maior obstáculo raramente é a falta de conhecimento. Frequentemente, é a falta de motivação para transformar hábitos profundamente enraizados. Por isso, a cura não depende apenas da técnica, depende também da disposição interna para mudar. Talvez a maior lição desta aula seja esta: a doença não surge de repente. Ela é o resultado de processos que se desenvolvem ao longo do tempo. Pensamentos, emoções, hábito, escolhas, relacionamentos, tudo isso participa da construção da saúde ou da doença. A acupuntura possui um enorme poder terapêutico, mas seu potencial máximo aparece quando ela é acompanhada por autoconhecimento, mudança de hábito e crescimento pessoal. Porque a verdadeira cura não consiste apenas em eliminar sintomas, consiste em transformar as condições que permitiram que eles surgissem. Se essa reflexão fez sentido para você, responda nos comentários. Na sua opinião, qual fator influencia mais a saúde atualmente? Emoções, estilo de vida ou estresse? Inscreva-se no canal para continuar aprofundando seus estudos em medicina chinesa, acupuntura e desenvolvimento humano. Até a próxima aula.